eficiência da prestação jurisdicional e flexibilização do procedimento pelo juiz e pelas partes. O princípio da eficiência é usualmente relacionado ao direito administrativo, sendo elencado como um dos princípios que regem a função executiva. Porém, nada justifica sua desvinculação do direito processual civil, sendo imperiosa sua aplicação. Também a função típica jurisdicional. O presente ensaio analisa, portanto, os principais aspectos do princípio da eficiência, a necessidade de sua aplicação ao direito processual civil e o seu principal desdobramento, que é o reconhecimento da possibilidade de flexibilização procedimental, isso é, de adequação do rito processual pelo juiz ou pelas partes às necessidades do caso concreto. Eficiência e seu alcance no direito administrativo. Eficiência pode ser conceituada como o melhor exercício das missões de interesse público e coletivo, que incumbe ao Estado, o que deve obter a maior realização prática possível das finalidades do ordenamento jurídico, com os menores gastos, custos e desgastes possíveis, tanto para o Estado, incluindo, mas não se limitando aos aspectos financeiros, quanto para as garantias e os direitos jurisdicionais. Alguns autores preferem o termo eficácia em vez de eficiência, para não resumir o princípio aos aspectos meramente econômico, definindo-a como necessidade de os fins buscados pela administração serem realizados segundo o menor custo econômico possível, o que impõe à administração o dever de evitar o desperdício e a falha. Porém, por se tratar de expressão consagrada, preferimos utilizar no presente estudo eficiência em vez de eficácia. Afinal, entendemos eficácia como sendo a aptidão ou a capacidade da norma ou do fato jurídico para produzir efeitos independentes de sua efetiva produção. No campo do direito administrativo, não há dúvida de que a eficiência deve ser obrigatoriamente seguida pela administração pública. O caput do artigo 37 da Constituição Federal afirma que a administração obedecerá imperativo ao princípio da eficiência. Trata-se de dispositivos com reeducação da emenda constitucional, o que, em absoluto, não significa que o dever de eficiência somente seria exigido a partir de 1998. Afinal, antes mesmo do advento da referida emenda constitucional, o STJ já havia decidido que a administração pública era regida por vários princípios, entre eles o da eficiência, razão pelo qual a atividade administrativa deveria orientar-se no sentido de alcançar resultado de interesse público. Em outros dispositivos, a Constituição igualmente exige a observância da eficiência, tal como na gestão orçamentária dos três poderes, artigo 74, inciso 2, Constituição Federal, e na segurança pública, artigo 144, inciso 7. Usualmente, costuma-se liminar a aplicação do princípio da eficiência ao Poder Executivo, pelo fato de mesmo
do mesmo ser o único a exercer de forma típica a função administrativa, sendo de ser exigir eficiência para as demais atividades realizadas pelos outros poderes, judiciário e legislativo, de forma típica, jurisdicional e legislativa, nada mais equivocada, como se verá. Aplicação da eficiência também ao Poder Judiciário e à função jurisdicional. O artigo 2 da Lei 9.784, de 1999, exige eficiência no procedimento administrativo federal, comentando o papel desse princípio no processo administrativo. Egon Beckmann Moreira explica que a eficiência é geralmente o desenvolvimento de um processo célere, simples, com a finalidade proferida, econômica e efetiva. Se, por um lado, nenhuma dessas qualidades é inédita, tal como se houver sido instalada pela Emenda Constitucional 19, de 1998, ou Lei 9.874, de 1999. Por outro, todas relacionam-se entre si. Trata-se de enfeixar os característicos que, unidos, podem conferir na ação processual plena ao princípio da eficiência. É devidamente que esse dever da eficiência da administração é igualmente aplicável ao Poder Judiciário, principalmente porque, ainda que a função administrativa seja a função típica do Poder Executivo, trata-se que os demais poderes, judiciário e legislativo, também exercem atividade administrativa, ainda que de forma atípica. Em segundo lugar, porque mesmo para o exercício da função típica jurisdicional é evidente que a eficiência deve ser igualmente observada, sendo possível, inclusive, considerar serviço jurisdicional como uma espécie de um serviço público. No âmbito do direito estrangeiro, não é nova a ideia de que o princípio da eficiência também deve ser aplicado ao Poder Judiciário. A Corte Constitucional Italiana, por exemplo, já proferiu inúmeras decisões afirmando que o princípio do bom andamento da administração pública, artigo 97 da Constituição Italiana, também se aplica aos órgãos da administração da justiça, sendo a mais célebres, portanto, as mais claras nesse sentido. As decisões de 1992, 1999, de 89 e 1992. No que se refere ao direito brasileiro, deve-se observar que no artigo 37 da Constituição afirma que o princípio da eficiência deve ser obedecida por qualquer dos poderes, neles incluídos, obviamente, o Poder Judiciário. Ademais, o parágrafo único do artigo 126 é exposto ao afirmar que, para dirimir conflitos fundiários, sempre que necessário, a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. É contundente a clareza desses dispositivos da Constituição. O princípio da eficiência é expressamente exigido também para a função jurisdicional do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, em processo que debatia a vedação ao nepotismo, reconheceu a aplicação de todos os princípios republicanos
ao Poder Judiciário, inclusive o princípio da eficiência. Por seu turno, o STJ, em 2 oportunidades, igualmente confirmou a aplicação do princípio da eficiência por Poder Judiciário, relacionando a duração razoável do processo, para justificar a reeleição de atos processuais meramente protelatórios. No plano doutrinário, tanto no direito brasileiro quanto no direito estrangeiro, já há significativos estudados defendendo expressamente a exigência da eficácia também na função jurisdicional, exercida tipicamente pelo Poder Judiciário. De nossa parte, igualmente, defendemos que a eficiência claramente se aplica no Poder Judiciário, não somente no exercício da função atípica administrativa, mas, igualmente, no que se refere a uma função típica jurisdicional, como decorrência do inciso 50 do artigo. Devido processo do direito e dos artigos 37 e 127, parágrafo único da Constituição, específicos nesse sentido. Igualmente nesse sentido, o artigo 6º do projeto do novo Código de Processo Civil inclui a eficiência expressamente como um dos deveres do juiz. Eficiência, prestação jurisdicional e flexibilização procedimental. A natureza jurídica da norma da eficiência, isto é, se postulando ou princípio é controvertido em doutrina. Há posicionamentos no sentido de identificar a eficiência como um postulado, isso é, norma que serve de fundamento e para o modo de aplicação de outras normas. Essa, por sua vez, um princípio ou uma regra. Entendemos que a eficiência pede dependência no contexto ser considerada tanto um postulado quanto um princípio. A eficiência assume feição de postulado, norma de segundo grau, quanto impõe ao juízo o dever estrutural de arquitetar criativamente regras procedimentais individuais e concretas, que, uma vez efetivadas, produzem o estado fático desejado pelo princípio que as aspiram. Porém, é igualmente possível que a eficiência revele um caráter de princípio, ao impor o Poder Judiciário e o magistrado o dever de uma gestão processual eficiente, sendo possível considerar o procedimento como eficiente em um juízo a posterior, quando tiverem sido observados 2 deveres. Eficiência, isto é, dever de obter o máximo de um objetivo, a finalidade, com o mínimo de esforços e recursos, assemelhando-se nesses aspectos à economia processual. E eficiência, seja qual o dever de, com um único meio, alcançar o resultado, o objetivo, ao máximo, aproximando-se de algum modo de noção de efetividade. A eficiência serve, em uma suma, como um instrumento de se garantir que os objetivos de leis, requisitos de ordens de ordenamento jurídico sejam alcançados. Os especialistas em direito administrativo se destacam que o alcance atual do serviço de eficiência
é a efetiva promoção do resultado, buscando pelo ordenamento. Afasta-se formalismo executivo excessivo, passando a finalidade a ter importância igual, ou até mesmo do modo do meio, como se vê a lição de Rafael Oliveira. O resultado destaca-se como novo paradigma do direito administrativo. A legitimidade da ação estatal não se resume ao respeito aos procedimentos formais, mas principalmente ao alcance dos resultados delimitados pelo texto constitucional. A relativização do formalismo moderado é justificado pelos resultados alcançados, daí se propor o termo legalidade finalística, para destacar que a legalidade é um instrumento vinculado ao atendimento dos direitos fundamentais e não apenas uma exigência formal, procedimental relacionada à sua situação estatal. No que se refere especificamente ao objetivo do presente estudo, o postulado princípio da eficiência se revela claramente como um relevante fundamento da adequação procedimental, para que seja possível uma gestão eficiente do processo, máximo de resultados com o mínimo de dispensa de tempo e de custos de energias. É imperioso admitir que o juiz e partes possam alterar o procedimento, afinal, somente com a arquitetura de um meio rito processual, que no concreto se revele com mais de adequado às peculiaridades do caso e às necessidades de direito material, é que será possível a prestação de tutela jurisdicional, de forma efetiva por meio de um procedimento racional e eficiente, flexibilizado em concreto pelo juiz e pelas partes. Devido ao processo de direito e flexibilização do procedimento. Cabe destacar, finalmente, que a adequação do procedimento ao caso concreto, o que integralmente um dos princípios e instrumentos para eficiência da prestação jurisdicional, em nada conflita com a garantia do devido processo do direito do artigo 5º da Constituição Federal. Dita garantia assegura aos jurisdicionários e, efetivamente, tanto no mecanismo adequado, equilibrado, patrietário, quanto no fins de resultados justo, tutela jurisdicional. Jurisdicional efetiva, tempestiva e adequada. Como regra geral, observar o procedimento abstratamente predispo pelo legislador significa respeitar a garantia do due process of law. Porém, essa garantia não se resume ao legalismo estrito, ao positivo em reflexões nem fria observância do rito previsto em lei. Caso o rito predisto pelo legislador seja insuficiente, ineficiente, inefetivado ou inadequado para um caso concreto, excepcional e devido processo de direito passa a exigir
o contrário de que usualmente orienta a inobservância do rito geral e a criação de um procedimento especial flexibilizado em concreto. Badack observa que as adequações do procedimento atentam inteiramente à ideia de que o processo justo, desde que observado o contrário, não se seja prejudiciais de qualquer parte. Adaptações do procedimento às necessidades, caso um concreto atentem às ideias do processo justo, tal como regulada Constituição. Aliás, as inexistentes qualquer razão com maior para determinadas especificidades procedimentais. Nada obsta que seja adotada a ideia da fungibilidade nesta sede. Vamos lá. Fixadas as premissas acima, torna-se possível concluir que a eficiência consiste em verdadeiro dever do estado do juiz, sendo exigida também para a prestação jurisdicional, para que a gestão processual possa ser significadamente eficiente. Faz-se necessário admirar a possibilidade da flexibilização procedimental, isto é, da adequação do rito pelo juiz e pelas partes, as peculiaridades do caso concreto e as necessidades do direito material. Essa